Essa coletiva pós-jogo de Ceará 2 e Operário 1, aqui na Arena Castelão. A gente inicia o ciclo de perguntas pelo repórter Alisson Lima, da Rádio Vozão. Professor, parabéns, boa noite, parabéns por mais uma vitória à frente do Ceará e essa sequência que o Ceará vem tendo de bons resultados, o que leva o clube a continuar nessa briga muito importante, né? E aí, falando nessa briga, eu queria que você falasse dessa importância da vitória de hoje, por tudo que cercou essa vitória, por toda a importância dela, e principalmente porque, claro, o Ceará precisa fazer sua parte, mas hoje ele não está a 3 pontos de um adversário, mas sim de 2, né? O quarto e o terceiro colocado. Eu queria que você falasse da importância dessa vitória para essa sequência. Boa noite a todos. Realmente é um resultado, como você mesmo frisou, um resultado muito importante nesse momento da competição, principalmente em razão das outras equipes também estarem pontuando. Vai ser uma briga palmo a palmo até o final, tá direcionando para isso, e a gente precisa fazer o dever de casa. Então, a gente, fazendo um recorte aí dos últimos jogos, a gente conseguiu em 4 jogos fazer 10 pontos, que é muito importante. A partida de hoje a gente alternou bons e maus momentos, mas no geral eu acho que a gente foi merecedor do resultado. E eu acredito que se a gente continuar, né, com essa batida aí de fazer um jogo competitivo, como a gente vem fazendo, tanto dentro de casa quanto fora de casa, a gente pode sim realmente sonhar por algo grande dentro da competição. Essa é a nossa busca e espero que a gente continue nesse ritmo. Léo, Tony Mota, Rádio Assunção, boa noite. Léo, vou te fazer 2 perguntas. Primeiro, a situação da partida em si. O Ceará venceu, 3 pontos, está encostado ali na 5ª colocação, mas eu te pergunto, venceu e convenceu? E a segunda, você pode até se esquivar se não quiser responder, mas é um assunto que é indiretamente ligado ao futebol, porque eu vou me referir às atuações do Saulo Mineiro. A gente tem percebido que o Saulo, cada jogo, ele extrapola um pouco da maneira de jogar, de se portar dentro de campo. Hoje foi um fato que foi relevante, né? Muita gente diz, ele procurou e achou, mas eu queria saber de você, como treinador. Claro, por isso que eu te perguntei, que é uma coisa indireta, né? Foge um pouco do futebol, mas indiretamente também interfere no futebol. As atuações do Saulo Mineiro, você tem conversado com ele, fora campo, porque a gente tem notado que é uma situação diferente, né? É um jogador que briga, que corre, que vai buscar, mas é um comportamento assim meio que desproporcional aos demais jogadores do Ceará. Bom, em relação ao jogo em si, a atuação, de um modo geral, ela foi positiva, né? A gente, o início do jogo, dentro daquilo que a gente já mais ou menos imaginava de ser, pegamos um adversário que tem a melhor defesa da competição, que marca muito bem. Então a gente teve muita dificuldade para criar, né? E aí, quando teve o tempo técnico ali, a gente fez uma mexida de posicionamento, rodamos o Ailon, trouxemos o Ailon um pouco para o meio, adiantamos um pouco mais o Saulo, que a gente precisava de agressividade em cima do zagueiro deles, eles estavam muito confortáveis para jogar, e tinha um espaço ali nas costas do volante, pelo lado esquerdo, que o Ailon faz isso muito bem. O Ailon tem facilidade de jogar nas 4 funções ali de frente, né? E ele foi muito importante, que aí ele saiu para fazer um 4º homem pelo lado direito, a gente encostou o Mugni mais com o Pulga pelo lado esquerdo. Então, a partir daquele momento ali, a gente equilibrou a equipe e fizemos o gol e criamos mais umas 2 chances no primeiro tempo. Segundo tempo, voltamos muito bem, né? O goleiro fez ali umas 3 defesas, né, sensacionais e a gente teve quase que não estava chegando bola no Richard, porém a gente sofreu sem necessidade, né, nos 10 minutos finais, 10, 15 minutos finais, né, podemos dizer assim, a gente, depois que fez o 2-0 ali, a gente teve algumas possibilidades de contra-ataque, que talvez um capricho maior poderia ter matado o jogo, e acabou que ficou um pouco perigoso. A equipe deles é uma boa equipe também, com um bom jogo de aproximação, e foram criando boas chances de gols ali, e acabaram fazendo o gol, mas de um modo geral, se a gente pegar a atuação como todo, foi satisfatória. E também destacar que no final da partida ali, o
foi fundamental a participação do torcedor, né, que veio em grande número, né, o maior público da Série B até aqui, e mostrou que realmente está do lado da equipe e a gente precisa muito para essa reta final. E o torcedor não deixou a equipe baixar a guarda, continua incentivando, vibrando. Questão do Saulo, as atuações de um modo geral têm me agradado, por isso que ele está continuando na equipe. Nós temos os 3 jogadores de frente, o melhor ataque da competição, então, não só em números de gols, como em número de assistências. Eles se completam. Nós temos outras boas peças também. O Lucas Rian, que chegou recente, vem tendo boa participação. O Barceló, que é um jogador muito importante também, já foi no início do ano, gosto dele, daqui a pouco vai ter sua oportunidade também. A questão de postura dele, isso é muito particular do atleta. É claro que tudo tem um limite, né? Quando for algo que foge desse limite, naturalmente nós vamos conversar com o jogador. Até então não vi nada fora do contexto, assim, de um modo geral, pelo menos nesse período em que eu estou aqui. Agora, é claro que depois quero ver o lance, o que aconteceu ali no final. Naturalmente nós vamos conversar com o atleta. Condé, aqui Pedro Pinheiro da Band. Boa noite, prazer falar com você novamente. Ainda falando um pouco desse final de jogo um pouco conturbado, eu queria saber a sua opinião, principalmente da arbitragem. A gente conversando com o William Machado, zagueiro da equipe do Operário, ele reclamou um pouco da arbitragem. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e principalmente sobre esses minutos finais, que foi bem conturbado em questão de confusão, e se você falou também com seus atletas já sobre isso. Assim, a arbitragem, tecnicamente, a gente olhando de fora, não vi nenhum lance assim muito polêmico, não. Às vezes tem aquele lance, acha que é falta a seu favor, o adversário acha que é dele, mas eu acho que não teve nenhum lance muito polêmico nesse sentido, não. No aspecto disciplinar, aí é mais a condução dele ali dentro com os atletas. Eu não sei de que forma que ele estava conduzindo, não conversei com os jogadores. Em relação à confusão, ela foi causada em cima de uma discussão ali de 2 atletas, que acabou gerando, o goleiro, né, foi expulso no lance ali, matou a jogada, não aceitou a questão da expulsão, e a partir dali começou a gerar algumas confusões. Eu acho que ele tinha que ter determinado rápido a cobrança da falta ali, ter exigido, talvez, no meu ponto de vista, uma troca rápida. Ele foi deixando e com aquilo ali naturalmente, o adversário vai tentar puxar algum jogador para sair junto ali, né? E foi o que aconteceu. Talvez a gente tenha que ter atenção nisso aí, principalmente nesses jogos finais agora, que são jogos decisivos e você tem que estar emocionalmente equilibrado, né? Tem que estar bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas o aspecto emocional conta muito também, porque são detalhes que vão definir essas partidas finais. Condé, aqui, ó. Boa noite, sou Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E Condé, já faz 2 meses que você está no comando do Ceará. Até você chegou no dia 5, o seu primeiro jogo foi dia 5, contra o Santos. Agora a gente está no dia 8, já faz esse período de 2 meses. Eu queria que você fizesse uma avaliação tanto da evolução que você vem percebendo. Eu lembro de uma frase que você falou em muitas coletivas, que seu objetivo era potencializar o ataque e estancar a sangria, como até você utilizou esse termo, da defesa. Queria que você falasse um pouquinho da sua avaliação, o que é que você já conseguiu até o momento e da perspectiva agora, mais próximo do G4. Eu acredito, assim, a gente, é claro, vai se pautar em números, né? Normalmente é assim, mas é claro, também está visível, acho que é o entendimento de todos, que a gente tem conseguido ter boas atuações. Às vezes o resultado vem, não, igual contra o Mirassol, acho que a gente fez um jogo até melhor do que hoje e perdemos o jogo. Infelizmente, o futebol tem dessas coisas, né? Mas, assim, de um modo geral, a gente vem conseguindo fazer esses últimos 4 jogos, partidas equilibradas, né? Talvez tirando esses 10, 15 minutos finais de hoje aí, mas tem ido chegando poucas bolas no gol do Richard, e a gente sempre conseguindo manter, né, esse padrão de ter 5, 6 chances claras de gols, né, em quase todas as partidas, mesmo jogando dentro de casa quanto fora de casa. Eu acho que, assim, se a gente fizer também o recorte dos últimos jogos, aí a gente tem, até hoje estava conversando com o João Paulo, nosso diretor técnico, a gente teria a 2ª ou 3ª melhor campanha dos últimos 10, 12 jogos. Só que a gente ainda temos que recuperar um pouquinho alguns pontos que ficaram para trás. Então, de um modo geral, está satisfatório. É claro que a gente o desafio agora é manter, né, esse grau de atuação e principalmente de pontuação,
para que a gente possa chegar realmente na fase decisiva, que são as 6, 8 rodadas finais, em condições de brigar pelo acesso. Boa noite, Condé. Raiza Martins, do Globo Esporte. Dentro das projeções do Ceará, imagino eu, o Ceará somou 10 pontos nesses últimos jogos. Vão ter muitos confrontos, nesse mês de setembro específico, confrontos diretos contra adversários que estão brigando por alguma coisa, ou para subir ou para não cair, né? Tem os 2 jogos, Chape e Curitiba fora, Vila Nova e Brusque. Nessa sua análise, assim, né, projeção mesmo, o que é que você imagina para esse mês de setembro do Ceará e desses adversários, assim, em diante, né? Como traçar a melhor estratégia para eles? Bom, sinceramente, assim, a gente vem conversando muito, a gente está muito jogo a jogo, pensando, porque cada jogo tem a sua particularidade, como você mesmo falou, todo jogo é decisivo, não pensa que você vai olhar a tabela, a Chape está lá embaixo, talvez o jogo seja mais tranquilo, o jogo, o Coritiba, não, todos os jogos, principalmente nessa reta final agora, quem está brigando contra o rebaixamento, né, joga a vida mesmo. Quem está brigando em cima, como a gente também, vai jogar a vida, que a gente quer subir. Então, assim, vão ser jogos muito equilibrados. É claro que o fator casa é muito importante. Temos 6 jogos ainda aqui no Castelão. Hoje, não só, né, com a presença de grande número do torcedor, mas principalmente pela participação da nossa torcida hoje. Isso é fundamental, né, para esses jogos decisivos e, naturalmente, fora de casa a gente vai ter que se mobilizar ao máximo, se superar ao máximo, porque você sai daqui, a temperatura, o clima é um, você vai jogar em Manaus é outro, agora nós vamos jogar no sul, previsão de chuva, frio, já tem uma característica diferente, a gente tem que se adaptar ao contexto que vai se apresentando para a gente. Então tem que estar altamente preparado, como você mesmo falou, vamos jogo a jogo. É claro que a gente naturalmente faz o planejamento ali mensal, mas é claro que sempre pautado na próxima partida. Boa noite, Léo. Parabéns pela vitória. André Carvalho, do FM Conexão 70. Houve um equilíbrio no jogo, na estatística da partida, certo? Mas o time alvinegro, ele teve mais roubadas de bola durante a partida, principalmente do jogador De Luca, que tem uma qualidade no passe. E eu queria que você me falasse da importância desse jogador para a vitória do time alvinegro hoje. Bom, o Patrick é um jogador que assim, ele está sempre bem posicionado, tanto para marcar quanto para iniciar as jogadas, né? Essa bola sempre passa por ele ali, saindo do pé dos zagueiros, dos laterais. E na fase defensiva ele fecha bem os espaços. Talvez não seja aquele jogador que vai aparecer tanto para o torcedor, mas taticamente é um jogador muito importante, de muita qualidade, e em alguns momentos a gente dá a liberdade para ele chegar na frente, como ele quase conseguiu fazer um gol. Então, assim, mais uma boa atuação dele, e ele casa bem tanto com o Lourenço quanto com o Richardson. Com o Mugni ali também, ele consegue fazer tanta função de primeiro, segundo volante. Como o Richardson também recebeu o 3º amarelo, a gente entendeu ali que talvez era o momento de dar uma segurada nele também, para não correr, que ele está pendurado também, né, para não correr o risco de perder os 2 volantes para a próxima partida. Boa noite, Condé. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. Na partida de hoje, a gente estava na expectativa, né, a torcida também, do retorno do Lourenço. Ele estava no banco de reservas. Outro atleta que também poderia voltar a ser opção era o Ramon Menezes, mas ele não estava lesionado e nem estava suspenso. Eu queria saber de você o porquê, foi a opção técnica mesmo, ou ele sentiu algum desconforto muscular de última hora? E também já projetando a partida contra a Chapecoense. O Ceará vai ter 3 desfalques de atletas titulares, né? Richardson, Matheus Bahia e também o Saulo Mineiro. O prejuízo disso para enfrentar o time catarinense fora de casa. Bom, em relação ao Lourenço, ele ficou um bom tempo afastado, né? Praticamente 4 semanas, 2 delas praticamente só fazendo fisioterapia, e depois ele veio para o campo, mas fazendo apenas atividade física, e veio fazer trabalho com bola agora. Então ele ainda estava um pouco sem ritmo ainda para iniciar a partida, né? E também casou bem ali o Richardson com o De Luca, fizeram bons jogos também, nos deu essa tranquilidade para fazer essa condução em relação ao Lourenço. O Ramon, ele ainda
está em transição, fez os primeiros trabalhos com bola com a gente aí nos 2 últimos treinos, ainda não estava totalmente apto para ser relacionado, mas provavelmente a partir da próxima partida ele fica à disposição. Essa questão das suspensões realmente atrapalha, até porque a gente achou uma equipe base, uma equipe que está com um bom entrosamento, mas ao mesmo tempo nós temos no elenco boas peças também que vão, acredito eu, que vão repor bem a saída desses jogadores, vai oportunizar, ainda vamos analisar o adversário, vamos analisar a semana que a gente vai ter de treinamento para tentar fazer a melhor escolha possível e a gente tentar manter uma equipe competitiva. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, 2 partidas agora fora de casa, né? O Ceará pertinho ali do G4. E as últimas vezes que jogou fora, o Ceará, além de jogar bem, conseguiu bons resultados. CRB, uma vitória, Amazonas, um empate, até com uma proporção no final do jogo de chances que poderia ter levado o Ceará ao melhor resultado. Eu queria que você falasse dessa questão de 2 jogos fora, claro que depois terão 2 em casa, mas que você focasse nesses 2 jogos fora, onde, obviamente, quem está ali pertinho do G4 é como quem está no G4, né? Não pode perder ponto, quem está perto ainda mais que quer ficar lá. Como é que você pensa aí essas 2 partidas? Como é que você avalia aí a opção, a oportunidade de voltar ao G4, mas para isso ter que pontuar bem fora de casa? Eu acredito que se a gente fizer uma matemática aí dos últimos anos, que 61, 62 pontos, né, você pode brigar por acesso. Nós temos 18 pontos em disputa ainda em casa, e 21 pontos fora. Eu acho que se a gente conseguir fazer o dever de casa e buscar alguns pontos fora, naturalmente a gente vai brigar pelo acesso. É claro que a gente quer tentar entrar o quanto antes, mas a gente sabe que não é tão simples. A ideia é sempre a gente sair para jogar, trabalhar para conseguir o resultado positivo, mas se caso não conseguir o resultado positivo, que a gente consiga trazer pelo menos 1 ponto para casa, mesmo que talvez você não fique ali tão próximo, baixa um pouquinho, uma posição ou outra, mas a gente sabe que depois a gente tem 2 jogos em casa também, pode reaproximar ou talvez entrar no G4. Eu acho que a matemática é essa. Se a cada 6 pontos disputados a gente conquistar 4, a gente vai com certeza ficar na briga. Continuar, né? Boa noite, Condé. Boa noite a todos. Meu nome é Odacena, futebolizando. Condé, inicialmente, parabéns pela vitória. A partida de hoje foi uma das poucas que o Ceará não teve desfalque dos jogadores que você costuma utilizar, seja por suspensão ou lesão. Gostaria que você comentasse a importância disso e o quão perto o zagueiro Luiz Otávio está de estrear na temporada. É importante quando você acha uma equipe base, né? Eu acho que assim é natural você perder uma peça, não é privilégio só do Ceará, né? Você vai perder peças por suspensão, por lesão nessa altura do campeonato. Todas as equipes passam por isso. Mas a gente tem conseguido manter, mesmo quando troca 1 ou 2 peças, manter um padrão. Principalmente quando consegue repetir a equipe, mais ainda. Mas, de qualquer forma, a maneira que a gente trabalha no dia a dia, a gente tem preocupação com todos os jogadores, todos eles têm um entendimento. Já tem, né, aquilo que a gente gosta, no aspecto tático, comportamental também. Então, eu acredito que a gente vai conseguir suprir bem essas ausências aí. E em relação ao Luiz Otávio, também está completando 8 meses da cirurgia. É o tempo, assim, aquele tempo que os médicos hoje em dia, né, estabeleceram meio que como o tempo ideal para uma boa recuperação de LCA. Ele já vem fazendo os trabalhos físicos, trabalho técnico também com bola. Agora a gente começa a oportunizar ele trabalhos táticos com o campo mais aberto. A gente acredita que é difícil precisar, vai depender muito da resposta que ele vai dar, mas as condições aí a gente acredita que dentro de umas 2 semanas ele já possa ficar à disposição para a gente levá-lo para o jogo. Condé, boa noite. Tudo bem? Boa Renato noite. Manso, futebolês. Desde que você chegou, talvez essa seja a melhor sequência, né? Porque nos últimos 5 jogos o Ceará perde para o Mirassol, depois nesses últimos 4 vence 3 e empata 1, né? Um empate contra o Amazonas é uma sequência muito positiva, ou seja, 10 pontos nesses últimos disputados. Então, realmente, assim, a minha pergunta para você é: você se sente assim mais dono do time desde que chegou, mais entendendo como funciona melhor? E eu queria que você falasse dessa sequência positiva numa Série B tão nivelada, né? Já que
A gente estava acompanhando aqui, o Curitiba está ganhando, o América Mineiro está ganhando, os adversários de cima vão pontuando também. A importância de ter uma sequência tão firme aí. Sem dúvida. A gente já espera que vai chegar na reta final. Provavelmente o América vai estar na briga, Curitiba, o Sport, que já ganhou ontem. Vai ser palmo a palmo, né? A gente sabe disso. As equipes que estão na frente também são boas equipes. Então, assim, tem tudo para ser uma reta final aí bastante emocionante. E que bom que o Ceará se colocou realmente nessa condição de estar brigando. É claro que assim, esse recorte recente realmente é positivo, mas mais do que o recorte recente, eu acho que as atuações, mesmo quando a gente perdeu alguns jogos fora, aquela polêmica da arbitragem contra o Goiás, né? O próprio jogo do Paysandu também, que eu acho que a gente merecia ter voltado com um resultado melhor, mas de qualquer forma a gente vem conseguindo ter boas atuações. Mas aí, assim, é claro que a gente tem assim, algumas ideias de jogo que a gente vai passando no dia a dia para os jogadores, mas assim, é um trabalho de um todo, né, da direção, da comissão técnica permanente, dos profissionais que chegaram comigo. O clube é um clube bem funcional, bem estruturado, estou gostando muito de trabalhar no Ceará. Com boas pessoas, dia a dia bastante positivo, e principalmente o envolvimento dos atletas, né? Que as dificuldades sempre existem dentro do futebol, né? Em vários aspectos, mas assim, a gente percebe que os jogadores se mobilizaram assim, de uma tal forma que pode não acontecer, mas que eles vão lutar muito para a gente buscar esse acesso. A percepção é essa, né? Nós temos jogadores jovens que estão buscando aí a sua primeira conquista, nós já temos jogadores experientes que já experimentaram o gostinho, sabe o quanto que é gostoso você conquistar. Então a gente espera que dentro desse contexto todo de ambiente a gente possa realmente se fortalecer ainda mais em todos os aspectos para a reta final da competição, o último terço que chegou. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Boa noite.